Como você tem vivido? O natural ou o sobrenatural? Hã? Se fosse o sobrenatural, é para você estar vivendo a vida que Deus tem para você. Completa. O sobrenatural é você não viver de acordo com o padrão desse mundo. Entenda bem. Quando você vive o natural, na sua vida acontece o mesmo que acontece na vida dos outros. É o natural. Então você vende bem quando é época de festas, de Natal, de Dia das Mães. Está entendendo? Então você é promovido quando os outros também são. Você ganha aumento quando todo mundo ganha. É o natural. O sobrenatural é você viver fora da curva. Quem lembra aquela palestra que a gente fez? É você viver fora da curva. É você viver uma vida que você determina como você quer que seja. A sua fé dita como você vai viver a sua vida. Isso é o sobrenatural. Só que para viver o sobrenatural, na maioria das vezes, aos olhos dos outros, você vai parecer que você é uma pessoa louca. É loucura. Porque a fé, o que a Bíblia diz? A fé é loucura para os que se perdem. Olha só, é loucura. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus. A verdadeira fé, se não tiver uma dose de loucura nas suas atitudes, é porque você não está no sobrenatural. Você está no natural. E no natural, o mesmo que acontece com os outros, acontece contigo. Preste atenção. Abra sua Bíblia se você quiser acompanhar no livro de Gênesis 26. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Diz assim, posso ler? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e o quê? E serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o que, gente? Que tenho jurado a Abraão teu pai. Olha para mim, preste atenção. Da outra vez, se você já leu a história de Abraão, Isaque e Jacó, você sabe que quando veio a fome, Abraão desceu para onde? Jacó desceu para onde? Lembra? José foi para o Egito, lá tinha comida e havia fome na terra. Porque o Egito, por conta do rio Nilo, sempre teve comida. As plantações, a coisa florescia. Então Isaque, quando viu todo mundo indo para onde? Para o Egito, ele foi o quê? Ele pensou, eu vou para o Egito também. Mas Deus aparece para ele e fala: ei, não desça para o Egito, fica aí. Semeia nessa terra. Mas a terra estava como? Seca. Se você joga uma semente numa terra seca, a lógica, o natural é o quê? É perder a semente, sim ou não? Mas quando Deus manda, meu amigo, e você obedece o que Ele manda, você pode vender areia no deserto. Lá no deserto vai ter alguém que vai comprar areia de você. Uma vez eu peguei um testemunho nesse altar aqui, ó, nesse altar, de um casal, que ele falou assim para mim, eu não sei quem é esse casal, não lembro, faz tempo, foi a outra vez que eu passei aqui, e ele falou assim para mim: pastor, eu abri o meu comércio num lugar que não passa ninguém. Ele falou, só que eu orava e Deus falava, é ali. Eu dizia, mas se eu abrir aqui, meu Deus do céu, aqui não tem gente, não tem movimento, não tem nada. E Deus falava, é ali. Não, mas aqui, é ali. E ele foi e abriu lá. Ele disse, eu não sei de onde que vem o povo, mas eu estou arrebentando. Por quê? Porque quando você está seguindo o sobrenatural, a voz de quem? Não tem como dar errado, meu amigo. Isaque, era loucura ele ficar naquela terra.
semear ainda, aí piorou, é ou não é? Mas Deus mandou ele ficar e semear ali. O que Deus está pedindo para você fazer? Que você está com medo, que você olha e pela lógica você diz assim, mas é loucura eu fazer isso aqui, mas se eu fizer isso aqui vai dar errado, mas se eu fizer isso aqui eu vou perder, mas se eu... Com Deus você não perde, se você estiver seguindo a palavra de quem? Tendo uma aliança com Ele, não tem como dar errado, não tem como dar errado, porque Deus não falha. O mesmo Deus que você obedece à voz dele, é ele que opera nas outras pessoas para fazer acontecer. Está compreendendo? E ele continua, vamos lá, versículo, onde foi que eu parei? 4, e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas da onde? E darei à tua descendência todas estas terras, por meio dela serão benditas o quê? Porquanto, olha só o detalhe, Abraão, leia bem alto, obedeceu a minha voz, e guardou o meu, e os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim, leia bem alto, ele obedeceu, ele ficou. Versículo 12, para a gente adiantar. E semeou Isaac aonde? E colheu naquele mesmo ano. Quanto, gente? Porque o Senhor, você está vendo só? Você nunca vai perder por obedecer a direção de quem? Isaac lançou a semente na terra. Lança a tua semente, faz a tua melhor semente, sabe, dá o melhor de si, como funcionário, como patrão, como servo, faz o teu melhor, porque Deus vai trazer o melhor, 100 vezes mais, como ele diz aqui, e diz assim, ó, olha só, e engrandeceu-se o homem, e o que, gente? Até que se tornou o que? Muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira, leia bem alto, os incrédulos invejavam Isaac, prosperou numa terra seca. Você não tem que ter medo de inveja. Quem tem medo de inveja aqui? Você não precisa ter medo de inveja não, não pega. Contra o povo de Israel, olha o que diz em Números, contra Israel não vale o quê? Não vale encantamento, nem adivinhação. O povo que é de Deus, bruxaria, macumba, feitiço, não tem que ter medo, você não tem que desejar um mal para quem te faz mal. Ore pela pessoa, que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde ela, é ou não é? E se ela fizer o mal, é igual aquela bolinha de tênis que você taca na parede, quanto mais forte você tacar, mais forte vai voltar para ela. Não é porque a gente deseja isso, isso é bíblico. Quem se levanta contra quem é de Deus, meu amigo, vai pagar o preço, infelizmente. Não é que a pessoa que é de Deus deseja, quem é de Deus não deseja o mal de ninguém, entenda isso, que fique bem claro. Mas mesmo, a pessoa mesma que se amaldiçoa, por se levantar contra alguém que é de Deus, quem entendeu? E ele diz assim, ó, olha que forte isso aqui, posso ler? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus fizeram o quê? Olha a inveja desgraçada, né? De repente estão fazendo isso contigo. Tem gente que às vezes você diz assim, não é possível, fulano, ele está pagando para querer me destruir. Porque o preço que ele está fazendo, o trabalho para ganhar, para tirar de você, de repente... Você diz assim, não tem como ele fazer nesse preço. Ele vai ter prejuízo, mas ele está fazendo só para querer te prejudicar. Deixa ele. Ora por ele. Porque Deus vai te dar coisa maior. Amém, gente? Os filisteus entulhavam os poços com inveja de Isaac, para ver se impedia ele de quê? De crescer. E aí, depois você lê na tua casa, ele abriu outro poço, eles entulhavam de novo. Ele abriu outro poço, eles entulhavam de novo. Abriu outro poço, mas ele não parava de abrir. Você tem que ser forte. Deixa de comiseração, deixa de querer que os outros tenham dó de você. Você não precisa do dó de ninguém, de pena de ninguém. Você precisa de Deus.
Quem é forte não aceita comiseração, não aceita que os outros fiquem com peninha dela. Porque ficar com pena de você muda a tua vida? Hã? Chorar resolve a tua vida? Não, sentimento não resolve nada, só enfraquece. Você tem que ser forte aqui, ó.